Essa manhã eu quero compartilhar, então, eu não sei se é o som que está mudando muito, ou é eu que, a hora que falo alto, eu vou tentar me regular, mas me assusta, eu penso que é a voz de Deus. Eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração e obrigado, pastor Fernando, mais uma vez pelo privilégio de poder ser parte desse momento da igreja. Êxodo capítulo 33. Há uma narrativa muito interessante do contexto que nós estamos falando, da glória de Deus. Pouco tempo a gente tem, não tem como você abranger todo esse assunto, mas com certeza esse texto de Êxodo 33, junto com outras passagens que a gente vai ver essa manhã, vai dar um entendimento bem claro do que é a glória de Deus, por que precisamos da glória de Deus, como ter a glória de Deus. Antes da gente ler, só para a gente ter um contexto da história, versículos que antecedem a leitura que nós vamos fazer aqui, em Êxodo 33, são versículos, é uma história do povo de Deus se desviando dos caminhos do Senhor. Conta a história do bezerro de ouro, e a gente sabe muito bem essa história. O que o povo fez quando Moisés se afastou por um tempo, como o povo se inclinou a adorar, mesmo depois de Deus ter dito não fazer nenhum ídolo de imagem alguma. Claramente a gente vê que o povo desobedece, quebra esse mandamento que Deus tinha dado no capítulo 20 de Êxodo. E ali, o povo então está diante de um momento muito importante da sua vida. O que vai acontecer com a gente? Será que Deus há de nos perdoar? Será que Deus há de, mais uma vez, estender a sua misericórdia sobre nós? E havia essa dúvida no coração do povo. Capítulo 33, então, Deus está preparando o povo para sair do Monte Sinai. A história do Monte Sinai, a história que acontece nos pés do Monte Sinai, é uma história muito longa. É contada em praticamente o capítulo 17 por 20, 19 de Êxodo e vai até o final de Deuteronômio. A narrativa que passa ali, que a gente tem nesses livros, é algo muito interessante, porque ali Deus estabelece princípios importantes para o povo de Israel. Deus estabelece ali o conceito da sua presença, como manter a sua presença. Então, por mais difícil que possa ser, muitas vezes para alguns, a leitura do Pentateuco, ela é de extrema importância para que você entenda o contexto e possa absorver essa ideia de quem Deus é, de como Ele se manifesta no meio do seu povo. Então o que a gente vê aqui é Deus preparando esse povo para sair do Monte Sinai. Então é importante a gente ter isso em mente também, porque é no Monte Sinai que tudo aconteceu, toda a narrativa que a gente tem nessa história do Pentateuco, principalmente depois dos capítulos 19 de Êxodo, acontece ali no pé do monte. Então, de repente, Deus começa a preparar esse povo para sair dali, ir para a terra, mas as experiências com Deus ali tinham sido tremendas. Estão conseguindo captar o que eu estou tentando levar? As experiências com Deus no pé do monte, a visão que eles tinham tido de Deus ali era algo que mexeu com aquele povo. De repente, além deles terem pecado, além deles terem se afastado do princípio de Deus, Deus estava então agora preparando para tirar esse povo dali. Então no coração deles havia uma dúvida: e agora? O que vai ser de nós? Será que a presença de Deus, essa glória de Deus vai nos acompanhar? Então, vamos ler o capítulo 33 de Êxodo, ver qual foi a resposta de Deus. Versículo de número 1. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar. Que lugar é este? Do pé do monte, de onde eles tinham tido a experiência com Deus, com todo o povo que você tirou do Egito. Para aí, quem tirou o povo do Egito? Quem tirou o povo do Egito? Mas Deus está falando para Moisés: você tirou esse povo do Egito. Você vê que o coração de Deus estava triste com o povo. O povo que se dizia povo de Deus estava se desviando dos caminhos de Deus. Porque, irmãos, você só é servo de Deus quando você anda nos caminhos de Deus.
Quando você sai dos caminhos de Deus, você não é servo de Deus. Então ele diz: este povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei esta aos seus descendentes. Verso 2, aí Deus diz: mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heteus, os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderei destruí-los no caminho. Forte essa palavra. Forte as palavras de Deus dadas através de Moisés. Moisés, sai daqui, vá para a terra que eu prometi, mas eu não vou com vocês. Deus, Senhor nosso Deus, Senhor é a única esperança. Eu não vou com vocês, porque vocês são um povo obstinado. Estou falando com vocês, não, irmão. A palavra de Deus para o povo israelita. Vocês são um povo obstinado, de duplo sentido, de duplo caminho, que se desvia facilmente, que sai dos meus princípios, sai das minhas ordenanças. Eu não vou com vocês. Verso de número 4 ainda, continuando. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar. Quem não choraria? E ninguém usou enfeite algum. Interessante isso. Ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu for com vocês, ainda que por um só momento eu os destruiria. Agora tire os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Enfeite. Enfeite era os utensílios que o povo deu a Arão para fazer o bezerro de ouro. Quantos conhecem a narrativa? Os utensílios eram os brincos, colares, as pulseiras, todo o ouro que eles adquiriram ao sair do Egito. Deus diz, aquele povo: faça-nos um ídolo, faça-nos um Deus, para que a gente adore, porque Moisés subiu e já não vemos mais ele. Nós precisamos da presença de Deus no nosso meio. Ou seja, eles quiseram forçar a presença de Deus no meio deles, de um Deus, seja qual for. Eles utilizavam os utensílios. Então, os utensílios estavam ligados diretamente ao quê? A idolatria. Estava ligado àquele momento que eles se desviaram do Senhor. Por isso, então, Deus fala, esses enfeites, e eles, para compensar, falou assim: de agora em diante, não tem mais enfeite. Seria mais ou menos se a gente dissesse que determinado canal de televisão te desviou de Deus. Aí você fala assim: eu quero andar nos caminhos do Senhor. Então, de hoje em diante, determinado canal de televisão não vai estar na minha vida. Você entende o que eu estou falando? Por quê? Porque ele foi um veículo. Eu fui seduzido a dar ele como um Deus na minha vida. Isso é só a introdução que eu quero falar essa manhã. De repente, então, Moisés, como um servo de Deus, começa a interceder pelo povo. Moisés, várias vezes, esse é o trabalho do pastor, esse é o trabalho do líder, esse é o trabalho daquele que ama, esse é o trabalho da igreja, de interceder por aqueles que estão perdidos, por aqueles que se desviam do caminho do Senhor. Às vezes as pessoas não entendem a paciência que um pastor tem com certas pessoas. Ah, pastor, Deus ama, e Deus coloca esse amor nos nossos corações. E Deus coloca esse amor no coração da igreja para que você